Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao Florescer Tarô. Meu nome é Silvia e hoje nós vamos aqui para a nossa segunda tiragem do dia. Nessa tiragem agora, nós vamos ficar sabendo se você marcou a vida da pessoa que você irá mentalizar. Então, já vai vendo aqui com qual dessas 3 pedrinhas você mais se sentiu conectado. Já vai mentalizando a pessoa também para trazer a energia da pessoa para a nossa tiragem, tá bom? Então, pedrinha de número 1, pedra cornalina. Pedra 2, jadeíta. Pedra 3, hematóide. Então vejam com qual dessas vocês mais se sentiram conectados, que eu vou dar início para a nossa tiragem. Vou dar início com a opção de número 1, então caso você não tenha escolhido, pausa o vídeo para poder escolher a sua opção, tá bom? Então para quem já escolheu, vamos lá. Dando início aqui com a opção de número 1. Vamos saber aí se você marcou a vida dessa pessoa que você, consulente de número 1, está mentalizando. E aí, tarô? O consulente de número 1 marcou a vida da pessoa que ele ou ela está mentalizando? Quatro de ouros, cavaleiro de espadas e 5 de copas. Vamos ver aqui mais detalhes. Nove de paus, ás de paus, os enamorados e 10 de copas. Vamos lá então para quem se conectou aqui com a opção de número 1. Gente, é o seguinte, eu vejo a vida dessa pessoa aqui, né, como se você tivesse sim, né, marcado aí de alguma forma a vida dessa pessoa que você mentalizou. Mas aqui eu vejo que inicialmente pode ter sido com alguma decepção, tá? Porque quando eu pergunto se você marcou a vida da pessoa, saiu 4 de ouros, o que me mostra que, né, existe ainda um certo apego dessa pessoa a você. O cavaleiro de espadas e o 5 de copas. Então aqui me mostra que marcada a vida está, né? Mas de que forma? Com que energia? Porque essas 3 cartas são energias bem delicadas. Então, é como se tivesse marcado de uma forma, assim, delicada, né? Porque o 5 de copas é, sim, uma carta de decepção, uma carta de tristeza. Então, parece... E o cavaleiro de espadas é aquela carta de alguém, né, gente? Que pode estar ali, né, um pouco alterado. Então, eu vejo que... marcou de uma forma um pouco delicada. Marcou de uma forma um pouco delicada. É como se vocês tivessem muita paixão entre vocês, só que não soube lidar ali com isso. Olha aqui, essa sequência, quando eu perguntei mais detalhes, né, de como você marcou a vida dessa pessoa. 9 de paus aqui, a primeira carta. O 9 de paus me mostra ali, né, junto com o ás de paus, a persistência em algo. É como se estivesse, assim, persistindo em alguma coisa. Será que foi você que persistiu nessa relação ou persistiu em algo que não estava certo, algo que estava errado por conta dessa decepção que saiu aqui? Porque aqui me sai um relacionamento de longo prazo, ó. Os enamorados com 10 de copas. Uma relação duradoura. E aqui uma persistência, né? Essas 2 cartas me trouxeram muito a energia de persistência. Então eu vejo aqui como se fosse a persistência numa relação duradoura.
E essa persistência que o 9 de paus traz, junto com esse Ás de paus aqui, gente, é aquela persistência que vai machucando, né? Porque você já passou por toda uma jornada com essa pessoa. Começa lá no Ás de paus, não começa? Quando chega no 9, a pessoa já tá ferida, a pessoa já tá cansada. Então eu vejo aqui uma persistência, né, de todo um... Foi colocado muita energia, vamos dizer assim, nessa persistência aqui, de um relacionamento, né, que existia e que pode ter acabado mal. Então é como se tivesse ficado marcado dessa forma. É por isso que eu falei que de duas uma, ou você insistiu nessa pessoa, ou essa pessoa insistiu em você. E aí acabou de uma forma, né, que pode ter deixado aí decepção, tá? Então eu vejo aqui sim que essa persistência muitas vezes era por conta desse apego que existe, por não ter, né, continuado, provavelmente pode ter gerado decepção. Aqui, gente, para relacionamentos amorosos, né, que eu tô falando, porque saiu os namorados com 10 de copas, mas pode ser outros tipos de relação também. Talvez você mentalizou um amigo, talvez você mentalizou, sei lá, um familiar, né? E aqui pode me falar dessa relação de vocês aí também. Eu estou falando claramente para quem se relacionou, porque saiu os namorados, então fica parecendo que era um relacionamento aqui, né, entre duas pessoas ali de longo prazo. Então foi isso que ficou parecendo para mim, tá? Então existe esse marco de insistência, sabe? Alguma coisa que foi insistido muito, lutado talvez para dar certo e não deu. Aquela coisa foi se machucando ao longo do caminho, foi ficando difícil, foi ficando complicado, né? Foi criando ali, gerando desilusão, mas estava ali tentando, né, e persistindo em uma relação. Então eu vejo aqui provavelmente um relacionamento que foi bastante desgastado e pode ter marcado aí ambos de forma um pouco complicada, tá bom? Então é isso, mas é como eu disse, é como se vocês fossem muito apaixonados e não soubessem lidar aí com essa coisa do agora não tá dando certo, vai ter que ir cada um para um lado. Como se fosse bastante difícil ter que lidar com isso, tá? E foi isso que marcou, porque o 5 de copas também é isso, né, gente? É você olhando para as coisas que você viveu, como eu disse, para as desilusões, para as decepções, e tendo uma certa dificuldade de lidar com aquilo ali. Então eu vejo essa dificuldade aqui, tá? Como se vocês tivessem ficado marcados dessa forma aí. Vou tirar uma carta de conselho para você. Opa! Carta de número 22. Olha que linda essa carta, gente. Carta da libélula. Essa carta fala que a verdade transcende a ilusão. Olha que lindo. Porque é assim, ó, gente, muitas vezes surgem, né, algumas mensagens assim no nosso coração, na nossa mente, alguns insights, algumas intuições, né, que surgem do nada. E essa carta, ela fala muito para você prestar atenção nisso. Porque a verdade, ela pode muitas vezes até chegar para você dessa forma. Então, quando essa mensagem chega para nós não podemos ignorar, a gente tem que estar atento aos sinais. Agora, principalmente se você vê uma libélula, né? Porque agora a libélula vai ser como um sinal aqui para você de que você tá no caminho certo, né? De que aquilo que você tá pensando é verdadeiro, tá? Então eu diria para você que a verdade transcende a ilusão e a verdade ela chega para você no seu coração através de um insight, através do seu silêncio, através de uma meditação, tá bom? Então fique atento a isso aí. Então é isso. Para quem se conectou com a opção de número 1, vamos para quem se conectou com a opção de número 2, vamos lá. Vamos saber se você marcou a vida dessa pessoa que você está mentalizando. E aí, tarô, o consulente de número 2 marcou a vida da pessoa
que ele ou ela está mentalizando? Três de espadas, pajem de copas e 4 de ouros. Vamos ver aqui mais detalhes. Cavaleiro de paus, arcano do mago, 8 de paus e 7 de copas. Vamos lá então para quem se conectou aqui com a opção de número 2. E aí, você marcou a vida da pessoa que você está mentalizando? Gente, aqui eu não diria um marco. Eu diria que a pessoa ainda pode ter muito assim pensamentos voltados para você, tá? E para algo que foi um pouco delicado, sim, de novo, lá na opção de número 1 saiu assim, ó, o 3 de espadas aqui, gente. 3 de espadas, pajem de copas e 4 de ouros. O pajem de copas com 4 de ouros, aqui é como se fosse assim, ó, algo difícil pelo qual vocês ainda se mantêm apegados, tá? Algo difícil pelo qual vocês ainda se mantêm apegados. Então, eu diria para vocês que não é assim, né? Vamos dizer, ai, marcou, teve um marco positivo, um marco negativo. Não, eu vejo aqui a questão, quando eu pergunto o que, né? O que marcou, saiu o cavaleiro de paus, o mago, o 8 de paus e o 7 de copas. Eu vejo aqui uma questão sexual bem forte, né, gente? Porque temos 3 cartas aqui que me traz essa coisa da libido, da excitação e da ligação de vocês através dessa libido. Só que como conclusão nós temos o 7 de copas, que é uma carta de ilusão. Então vocês entendem que essa ligação, esse apego a essa pessoa, mesmo com sofrimento, né? Tipo, eu estou sofrendo, mas eu estou aqui apegado a isso, né? Eu não esqueço. Faz com que muitas vezes essa ligação entre vocês seja algo mais superficial, né? Algo num nível mais carnal, vamos dizer assim, do que sentimental em si. Porque o pajem de copas, ele é muito imaturo, ele ainda não sabe lidar ali com as emoções, com os sentimentos. Então, eu vejo que aqui existe ainda lembranças a seu respeito, principalmente no sentido sexual. Mas não tem como eu falar que marcou, tá, gente? Que tá um pouco complicado, né? Por conta dessas cartas aqui, que foram as cartas que eu realmente perguntei se você marcou ou não. Um 3 de espadas não é marcar de uma forma legal, né? O 3 de espadas é uma carta de dor, uma carta de tristeza, junto com cartas que me traz um certo apego. Então eu diria que algo que faz com que essa pessoa ainda se recorde de você é esse sentido mais físico, né, sexual, carnal, tá? Isso pode trazer lembranças para essa pessoa a seu respeito, mas aqui na carta de conclusão fala o quê, gente? Ilusão, né? Ilusão. Então, não tem como eu falar que marcou. Existe um apego carnal aqui ainda, tá? Mas eu não vejo uma carta que me traz, assim, esse marco, sabe? Algo de eu falar, olha, essa carta aqui tá falando que, né, que de fato marcou. Então, eu queria que vocês entendessem aí, tá? Bem, vamos supor assim, delicado, mas no sentido sexual é algo que eu acredito que ainda prenda as lembranças dessa pessoa a você. Algo que ainda faz com que essa pessoa pense em você. Esse sentido mais físico aí, né? Eu vou tirar uma carta de conselho para você. Carta de número 36. Bom, gente, essa carta é maravilhosa. É a carta da carpa, tá?
E a carta da carpa fala que sempre há o suficiente. É uma carta que nos traz energia de abundância. Então, gente, vocês já repararam que a carpa, mesmo se ela estiver num lago bem pequenininho, ela fica enorme, né? Ela é um peixinho que ela cresce, né? Mesmo nos ambientes mais difíceis, assim, ela cresce e fica grande. Então, gente, isso aqui lembra a gente, né, que a abundância e essa prosperidade, essa energia, né, vir para a nossa vida, não depende muito do ambiente onde a gente se encontra. Claro que eu tenho consciência das influências disso, tá, gente? Racionalmente falando, também não sou, né, uma doida aí de pensar que não influencia, mas é aquela carta que te motiva, te coloca para frente e te fala, olha, né, você vai conseguir, né, alcançar o que você deseja, mesmo estando aí num laguinho pequenininho, tá? Se essa energia da abundância e da prosperidade estiver com você. Então é aquela carta que te coloca para cima, é aquela carta que fala para você não se subestimar, né? Porque você vai atrair aquilo que você deseja, se é o que você realmente quer. Então, sinta, como é que eu posso dizer, merecedor dessa abundância, porque tem isso também. Tem pessoas que não se sentem merecedoras e aí tem maior dificuldade com isso, né? Então sinta-se merecedor dessa abundância, tá bom? Então é isso. Para quem se conectou com a opção de número 2, vamos para quem se conectou aqui com a opção de número 3, vamos lá. Mentalize a pessoa, por favor. E vamos saber se você, consulente de número 3, marcou a vida dessa pessoa que você mentalizou. Rei de copas, 10 de espadas e imperatriz. Caramba! Vamos ver aqui como que você marcou a vida dessa pessoa. Nove de paus, ás de paus, os enamorados e o 10 de copa. Gente, a mesma sequência lá da opção de número 1. Vocês viram que eu embaralhei, né? A mesma sequência. Às vezes teve gente que ficou em dúvida entre a 1 e a 3. E aqui está a mesma sequência para vocês. Bom, gente, é o seguinte, marcou, né? O rei de copas, uma separação entre vocês aqui, né? Você, essa imperatriz e essa separação entre vocês. Claro que você marcou, né? Eu vejo que você marcou e marcou muito, porque a imperatriz, ela sempre marca a vida das pessoas. Imperatriz é uma pessoa única, né, gente? Com um poder magnético muito bacana, uma sabedoria, um discernimento, uma maturidade, uma pessoa que chama muita atenção, né? Então tem aquele magnetismo encantador, não tem como dizer que a separação com uma imperatriz não tenha marcado esse rei de copas. Claro que marcou, tá? Essa é a diferença que eu vejo dessa para a opção de número 1, não foi? Foi a opção de número 1, porque lá era um marco um pouco mais complicado. Aqui é a mesma sequência, então é a mesma tradução, mas lá era um marco mais delicado. Aqui, claro que foi uma separação difícil, tá vendo? Não foi uma separação fácil, mas é uma imperatriz com um rei de copas, né, gente? Não tem como dizer aqui que não marcou, tá? Então, sim, você marcou e muito a vida dessa pessoa, até mesmo porque eu vejo um relacionamento de longo prazo, vejo uma insistência nessa relação, é aquilo, vocês fizeram tudo que vocês podiam para manter essa relação viva, né? Você pode ter lutado por esse relacionamento, essa pessoa também. Então, existe essa energia de persistência e de luta
por essa relação, para manter essa relação firme, para manter as coisas estáveis, mas isso não foi possível, né? E houve aqui uma separação. Então eu vejo que sim, você marcou muito a vida dessa pessoa. Como eu disse, você marcou com essa energia da Imperatriz, tá? Então é difícil, né, gente? Uma pessoa que se relaciona com a Imperatriz achar uma pessoa à altura depois. É bem complicado, até mesmo porque ele não era um imperador para você, né? Então aqui nós temos que lembrar disso. A Imperatriz, ela tá num outro nível de poder ali, hierárquico, vamos dizer assim, em relação ao Rei de Copas. Ele também é rei, mas o Imperador e a Imperatriz são os reis dos reis. É tipo assim, entendeu? Eles estão bem acima. Então, quando a gente vê um Rei de Copas com a Imperatriz, a gente fala, essa pessoa vai ter dificuldade para achar alguém como você não igual, porque não existe ninguém igual a ninguém, mas assim, com toda essa energia que você tem, tá? Essa energia de poder, esse magnetismo, essa beleza física, porque a Imperatriz esbanja muita beleza física também, né? Toda uma graciosidade, um discernimento, uma sabedoria, uma maturidade. Uma pessoa que está ali para cuidar do outro, com tudo que o outro precisa, né? Então é aquela energia que protege, que cuida. É aquele aconchego, né, gente? É aquela segurança dentro de uma relação. Então por isso que eu tô falando que essa pessoa, esse Rei de Copas, vai sempre se recordar de você como uma pessoa que foi única na vida dele ou dela, porque vai ser bem difícil ele achar outra Imperatriz, porque ele pode se relacionar com uma Rainha de Copas, né, que é ali, ó, bem parecida com ele, né, um casalzinho. Ele pode se relacionar com uma Rainha de Paus, ele pode se relacionar com a Rainha de Ouros, com a Rainha de Espadas, mas nenhuma delas é uma Imperatriz, tá, gente? Então é bem diferente aqui a situação. Então, por isso que eu tô falando que marcou, tá? Provavelmente marcou dessa forma que eu falei, com todas essas qualidades que a Imperatriz carrega. Então, apesar de todo o sofrimento que houve nessa separação e nessa energia que foi gasta para manter uma relação que já estava desgastada, que já estava complicada, por mais que tenha vivido tudo isso daqui, o que fica é essa coisa de eu separei de uma Imperatriz, tá? Então eu não vejo a pessoa dando tanta importância para essas coisas difíceis que aconteceram. Vejo a pessoa pensando que o mais difícil foi ter se separado de uma Imperatriz, porque foi o que saiu aqui como a energia central da tiragem, tá? Então, sim, você marcou e muito a vida dessa pessoa. Eu vou tirar uma carta de conselho para você. Carta de número 35, ô gente, olha que gracinha o koala. Essa carta fala, o espírito tem um plano. Bom, gente, é o seguinte, o koala, ele é um animalzinho como, né? Ele é um animal que ele é bem lentinho assim, né? Ele se movimenta de forma lenta, ele come de forma lenta, mas ele gasta o tempo dele, né? Desfrutando daquilo que ele mais deseja. Então ele não é aquele animalzinho desesperado, né? Mas ele gasta o tempo dele de uma forma muito sábia, né? Fazendo então, se alimentando, né? Fazendo aquilo que tem que fazer de forma bem tranquila. Então essa carta ela fala para você descobrir os prazeres da vida aí no seu dia a dia, naquilo que você faz, faça tudo sempre com paciência, tá? Não precisa de desesperar, não precisa de ficar ansioso. É aquela carta também que fala que se você tá um pouquinho pessimista nesse momento agora, talvez seja bacana você aumentar os seus níveis de energia, né? Ficar mais positivo em relação às situações, tá? E é isso, tá? Você tem que, de fato, olhar um pouquinho mais para essa questão do tempo e como você gasta o seu tempo. Será que você está gastando o seu tempo todinho na ansiedade, né? Ou com coisas desnecessárias? Ou será que você está usando o seu tempo da melhor forma possível
estando no aqui, agora, né? Mas gastando com aquilo que vai te trazer algo interessante aí. Então, é esse o questionamento que fica para você. Então, é isso para quem se conectou com a opção de número 3. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixe um like aí no vídeo para ajudar o nosso canal a crescer. Se inscreva aqui no canal também, caso você ainda não seja inscrito. Fiquem todos com Deus. Um beijo e tchau!